Prontinho. Então, boa tarde, pessoal. Vou compartilhar a tela maiorzinha para ficar melhor para vocês verem. Só me digam se está compartilhando na tela grande. Tá? Sim, está. Tá, beleza, então. Então, pessoal, hoje é a nossa reunião 7 e 8. É uma reunião adaptada, porque na semana passada, na terça, foi feriado, né? Então, daí a gente vai trazer a discussão de uma forma mais sucinta da semana passada e os encaminhamentos que já é para hoje. Então, assim, sempre pede que se priorize o mão na massa, que é aquele momento de produção de vocês. Então, a parte ali teórica, que os conceitos importantes, eu vou passar assim, de forma bem sucinta, bem objetiva. Até porque a discussão que nós vamos fazer hoje, ela não é assim, nada de novo do que a gente já vem discutindo aí, né? Principalmente aí para a maioria que já está comigo nas jornadas anteriores, a gente vem falando bastante sobre a questão do professor mediador. Então, o tema de hoje é mediação docente para o protagonismo juvenil. Então, a gente sabe que principalmente dentro do novo ensino médio, né, como que se pede que se desenvolva trabalhos com os estudantes, né, atividades, dê um encaminhamento que leve a eles o protagonismo. E esse protagonismo é necessário que tenha ali a mediação do professor. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Nada de novo daquilo que a gente já vem discutindo. A nossa agenda de hoje, ela está organizada de uma forma diferente, né? A gente sempre faz ali o acolhimento, os conceitos importantes, o mão na massa e volta para socializar. Então, como hoje o mão na massa ele é um pouco mais rápido, né? Porque é para avaliar aquilo que vocês já fizeram, é tipo uma autoavaliação da produção que vocês já fizeram, vocês voltam. Cada grupo terá 5 minutos para socializar aquilo que vocês pensaram e depois a gente vai pensar já no encaminhamento para a nossa última atividade avaliativa. Então, a gente terá ali, não vamos ter 30 minutos, não, vai ser só uns 15 minutinhos no máximo, tá? Então, acaba que essa agenda aí, ela fica, na prática, ela não dá bem certo, né? A gente acaba levando um pouquinho mais de tempo nesse início, mas ali vocês vão ter ali uns 15 minutinhos para vocês pensarem já nos próximos passos. Aí eu já quero dar um encaminhamento, dar um tempinho para vocês pensarem, para na semana que vem, aí sim vocês produzirem. Mas é importante já ter esse primeiro momento para essa primeira troca, porque só deixar para a semana que vem vai ficar muito corrido, tá bom? Então, gente, os nossos maiores objetivos de hoje são compreender o papel do professor mediador, que a gente sabe a importância desse papel desse professor mediador para a construção de uma aprendizagem significativa para os estudantes, no qual eles sejam protagonistas, e também identificar as soluções adotadas nas vivências da produção pedagógica, que é o momento de mão na massa, né? O nosso primeiro momento de mão na massa hoje. O acolhimento, eu acredito que muitos de vocês já conheçam, né? Vocês já conheçam essa releitura da obra de Monet. Quem aqui se recorda? Eu vou pedir para uma pessoa só falar qual a interpretação, né? Qual a relação que nós podemos estabelecer entre a releitura dessa obra de Monet enquanto o papel do professor mediador. Então, na obra de Monet, nós temos ali um quadro, né, de 1900, o nome é A Ponte, e na releitura, todos somos ponte. Aí a releitura é um desenho de uma ponte, mas construído por pessoas. Então, vocês conseguiriam dizer para mim qual que é a relação dessa releitura da obra de Monet com o nosso papel na escola? Uma pessoa só, tá, gente? Não brigue entre vocês, não, porque hoje só vou deixar uma pessoa falar. Quem gostaria? Pode ligar o microfone e falar, porque eu não consigo ver vocês. Ninguém? Vou eu, prof. Viviane. Vai lá, prof. Já conheço sua voz. É que eu não falo muito, né? Eu acho que a relação aí é que nosso papel enquanto professor, de mãos dadas com os alunos, juntos construindo o conhecimento. O conhecimento seria a ponte, junto construímos essa ponte, conseguimos fazer a ligação de um lado a outro, né, da informação, vamos dizer assim, o professor junto com os alunos construir o conhecimento, né, que seria o outro lado da ponte. Esse processo de construção é a ponte, da informação constrói-se o conhecimento, que seria o outro lado, digamos assim, da ponte. A gente consegue, isso mesmo, a gente consegue
a partir dessa mediação, levar, né, os nossos estudantes para esse conhecimento sistematizado, porque as informações, nós já discutimos em outros momentos, essas informações soltas, nossos estudantes têm, ainda mais em era de internet, né, de tudo na palma da mão, mas o conhecimento sistematizado, né, o conhecimento em si, a construção do conhecimento, ele se dá a partir dessa mediação que o professor pode proporcionar. Então, dentro desses conceitos importantes, a gente pode nos remeter a Vygotsky, né? Acho que todos nós aí, ninguém tem uma leitura, acredito eu, né, que ninguém tem uma leitura assim, estudioso de Vygotsky, mas todo mundo conhece um pouquinho dele, né? Que é aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal. Hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã. Ou seja, né, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, amanhã ela vai ser capaz de fazer sozinha, né? Então, essa é a ideia central ali da teoria do desenvolvimento proximal. É que hoje eu preciso de auxílio, mas amanhã eu vou conseguir desenvolver sozinho. Então, eu preciso dessa mediação do professor, porque é ele que vai me levar do estado atual, da habilidade que eu tenho, até o saber que eu preciso alcançar. Por isso que eu preciso partir das experiências dos meus alunos para mediar ele para esse conhecimento e ter objetivos pré-estabelecidos, objetivos específicos, né, para aquela determinada aula, para aquele determinado projeto, para aquele determinado bloco de conteúdos, para que eu saiba exatamente para onde que eu quero mediar essa aprendizagem do meu aluno, né? Então, a gente não vai, assim, discutir Vygotsky, mas só citando ele, porque ele vai fundamentar essa ideia, né, de mediação, a importância da mediação para que eu possa depois, mais tarde, construir essa aprendizagem de forma significativa e autônoma. Então, dentro desses conceitos importantes, né, as informações e conteúdos, elas estão disponíveis em diferentes formatos e contextos, não é mesmo? Então, a gente sabe disso. E esses conteúdos que estão disponíveis em diferentes formatos, seja ele visual, seja ele impresso, seja ele eletrônico, ele só vai fazer sentido para os nossos estudantes com a nossa mediação, né? Então, um conteúdo por si só ali, sem a problematização do professor, sem a contextualização do professor, não faz muito sentido para o aluno, né? Então, muitas vezes, ainda mais, nós temos, assim, muitos alunos com dificuldade dessa interpretação, dessa relação, e quando o professor faz essa ponte com ele, é como que se, acendesse uma luzinha, né? Então, essa mediação, ela é muito importante nesse contexto. Então, o estudante e o professor, eles precisam trabalhar juntos. Os nossos estudantes, eles participam, né, na sociedade, eu acho que de forma muito mais efetiva, né, tem uma vida social muito mais efetiva que nós, e eles estão aí em diferentes meios, com amigos, familiares, livros, assim, eles até não leem muito, mas eles têm muito acesso às informações da internet, só que, gente, é na escola, tá? É na escola, conosco, lá na sala de aula, que ele vai conseguir construir, de fato, as informações, o conhecimento. Então, ele pode trazer várias informações soltas, mas elevar essas informações para o patamar de conhecimento é com o auxílio do professor. E nunca isso teve tão claro para nós no período de pandemia, né? Muitos diziam que esse momento de ensino remoto ia acabar substituindo o professor. Nunca se teve tanta certeza da importância da mediação do professor, né? Nunca se fez tão presente, né, o professor. Se você não estava ali, não estava acompanhando, seja pelo Class, seja pelo WhatsApp, né, eles não conseguiam por si só, eles não têm nem mesmo a rotina de estudos. Então, a importância da mediação do professor, ela é evidente. Nunca se ficou tão evidente igual agora, né? É algo claro para nós. E é um desafio muito grande. É algo muito complexo ainda. Se falar professor mediador, o conceito está muito claro para nós. Mas e na prática, né? Ainda está fácil para nós? Vocês consideram, gente, que é fácil ser um professor mediador? Não. Não, né? Eu, Marcelo, acho mais fácil ser uma professora que expõe o conteúdo, né? Então, a gente ainda vem dessa cultura, a gente ainda vem desse... Mas é gostoso. Aí, quando você começa, né, a trabalhar de uma outra forma, você percebe o quanto que isso se torna mais significativo para os alunos. É fácil? Não é fácil para nós. Nossos alunos ainda não têm essa cultura, né?
Mas isso é um processo lento, né? Que ele vai aos poucos se construindo. Então, e qual o meio para se chegar a esse protagonismo? Para a gente exercer de fato a mediação e não a detenção do conteúdo. O meio para isso, né, é o auxílio das metodologias ativas. Então, as metodologias ativas, elas ajudam os estudantes a desenvolver algumas competências e habilidades que elas vão ser necessárias para lidar com os desafios, né, que elas vão ser necessárias para que esses alunos, esses estudantes, lá depois, né, da sua formação, consigam desenvolver alguns desafios ali na sua atualidade, na sua vida cotidiana. Então, além da mediação do professor nesse processo, é fundamental também que a gente considere, como eu já comentei, os conhecimentos prévios dos estudantes, porque isso vai ajudar a contextualizar e fazer mais sentido, e também você partir daquilo que o nosso estudante já sabe. Então, a mediação do professor, metodologias ativas, que vai dar para ele o suporte do protagonismo. Valorizando o conhecimento prévio, isso tornará a aprendizagem mais significativa. Gente, eu acredito que até aqui não tem nenhuma novidade para vocês, né? Acho que não, né, quiserem perguntar alguma coisa, posso passar para o próximo momento, se quiserem. Bem tranquilo, a gente já conversou isso. A gente já conversou bastante, né? Então, acho que a gente não precisa ficar, senão acaba ficando muito repetitivo, né? Só queria colocar alguns pontos aqui para vocês, né? Que eu coloquei aqui como observação, que o professor mediador, ele precisa ter uma postura que provoque o estudante, assumir autonomia na própria aprendizagem. Então, isso é uma, vamos dizer assim, uma classificação do que é um professor mediador. Ele precisa acreditar no potencial de mudança do estudante. Então, assim, muitas vezes fala, poxa, mas meu aluno não vai conseguir, né? Mas a gente tem que acreditar. Se um não conseguir, não, se todos não conseguir, mas um ou dois vai conseguir. Então, às vezes, a gente fica muito frustrado, por quê? Porque a gente deposita muita... a gente deposita, assim, vamos dizer assim, muita... Aí, como é que fala quando a gente... Muita expectativa. Professora Débora, eu posso dar seu exemplo? Do trabalho que você fez em projeto de vida com seus alunos, lembra dos super-heróis? Sim. Que ideia magnífica, né? E depois, um dia, não sei se foi até no grupo de estudo, depois a gente conversando, ela comentou que ela esperava mais, que ela achava... Gente, e depois ela expôs os trabalhos lá fora, né? Eu achei tão perfeito. Então, assim, talvez ela tenha colocado muita expectativa e para ela, de repente, um ou outro grupo não tenha atingido tudo aquilo que ela tinha proposto, né? Ela tinha o planejamento dela, ela tinha o objetivo dela. Mas talvez para o aluno ele deu tudo dele, né? Então, eu acho que é uma construção. E para quem eu vi o trabalho dela, eu vi exposto lá, né? E eu achei uma graça. Talvez faltasse alguns elementos daquilo que ela tinha proposto como critério, mas os alunos chegarem a produzir aquilo, eu achei incrível. Então, é só um exemplo para vocês perceberem que o trabalho está sendo feito, os resultados estão vindo, mas acaba que a gente coloca tanta expectativa, a gente prepara tanto, a gente coloca tantos critérios, tantos objetivos em cima daquilo, que não vai atingir a todos, né? E aí, muitas vezes, vem e fala, poxa vida, não era isso que eu queria. Mas é um processo de construção, né? Então, o professor mediador é esse que cria aquela expectativa, se frustra, depois ele volta e ele olha e fala, não, né? Tá no caminho ou não tá no caminho. Esse é o papel do professor mediador, é esse que orienta, que incentiva, que se frustra, que instiga, que compartilha, que volta, né? Ter essa percepção, ter essa flexibilidade, assumir diferentes papéis. Então, isso é o papel do professor mediador. E daí, gente, por que eu tô forçando tanto nisso, né? Retomando tanto nisso? Porque a atividade de hoje, já indo ali para o processo de atividade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos avaliar o que nós fizemos no encontro 4 e no encontro 6. Isso mesmo. Então, vocês vão voltar no que vocês proporam lá na reunião 4, vão voltar e analisar o que vocês proporam na reunião 6 e vocês vão avaliar. Dessa forma, compete com a realidade que eu tenho na escola? O meu aluno, ele vai ser protagonista com esse encaminhamento, com essa proposta que eu fiz? Né? Esse encaminhamento que eu dei ali no encontro 6, que sugestões de sites, de materiais, de fontes confiáveis para o meu aluno pesquisar, para o meu estudante pesquisar, essa estratégia que eu elaborei, será que eu vou estar exercendo um papel de professora mediadora, professor mediador? Ele vai ser realmente protagonista? Então, é o quê? É você voltar e olhar aquilo que vocês já fizeram, né? E não mudar ali, mas abrir um slide e só colocar.
tal coisa eu mudaria, não mudaria, porque eu acredito que é dessa forma que vai dar certo. Então, é uma autoavaliação da produção de vocês. Então, uma coisa assim de 20 minutos vocês fazem, porque é vocês avaliarem aquilo que vocês já produziram, tá? Uma autoavaliação do material produzido. Tá, mas daí como faz tempo, né? Semana passada foi feriado, né? Então tem 15 dias que a gente não se encontra. Vamos refrescar um pouquinho a memória aí antes da gente partir para esse momento. Então, lembrando que lá na trilha, né? A trilha lá tem 3 sessões temáticas, lembrando que cada sessão temática equivale a um trimestre. Então, lá na trilha da primeira sessão temática, os estudantes, eles vão estudar sobre os principais estilos de liderança. Então, nas aulas do RCO vão sendo construídas para que os estudantes aprendam os estilos de liderança que existem, né? E quais as habilidades que essas lideranças têm que ter, quais habilidades são necessárias para estar liderando. Tudo isso com uma fundamentação teórica em princípios éticos, lá com base nos estudos da filosofia, né? Então, um embasamento no componente curricular de filosofia para que o estudante compreenda esses elementos, tá? De forma geral. No final da trilha, o que nossos estudantes vão fazer? Vão produzir um painel escolar com lideranças da atualidade ou lideranças juvenis e apontar as características e as relevâncias da ação de cada uma dessas lideranças, né? Então, a gente foi lá e vivenciou esse momento. Eu dividi vocês em grupo e vocês pesquisaram sobre uma liderança da atualidade, pensando ali nas suas principais características, em que área que atua, se é no meio ambiente, se é na questão racial e tal, e a relevância dessa ação para o contexto atual. Então, a gente fez um momento de vivência. Esse momento de vivência que vocês fizeram, salvem no computador de vocês, né, esse documento, que para quem for trabalhar com essa trilha ano que vem, vocês já usam como exemplo, né? Então, a ideia de vocês produzirem é que vocês vivenciem, vejam, né, as possibilidades de produzir ou não, já até pensem, né, em como que vocês podem caminhar e também vocês usem como exemplo, tá bom? Aí a gente fez, no segundo momento ali, deixa eu passar aqui, a gente fez um outro momento de vivência. Lembrando que na trilha, né, para quem não leu a trilha ainda, na trilha da segunda sessão temática, os estudantes eles vão focar na importância da comunicação, né? Porque para você liderar, para ter o exercício de liderança, é preciso também conhecer e saber a importância da comunicação. Aí lá na trilha da segunda sessão temática, foi dado algumas sugestões de conteúdos, também baseados no componente curricular de filosofia, retórica, agora me ajudem aí que eu não vou lembrar, argumentação, comunicação verbal e não verbal, esses foram os conteúdos sugeridos ali, mas sempre com o intuito de que os estudantes percebessem, né, a importância da comunicação no exercício da liderança, certo? E depois de todo o encaminhamento dado nas aulas do RCO, do Mão na Massa, todo o encaminhamento dado na trilha, ao final eles vão gravar e editar um produto audiovisual. E nesse produto audiovisual eles vão ter que mostrar os melhores argumentos favoráveis e contrários a uma mesma temática, né? Então, para você dar esse encaminhamento para os estudantes fazer essa produção de argumentação, né, favorável e desfavorável a uma mesma temática, foi proposto para vocês, como momento de vivência, pesquisar fontes confiáveis para poder indicar para esses estudantes. Sobre o quê? Sobre retórica sofista e sobre falácias. E, além de indicar, pensar em uma estratégia para conduzir eles na produção final desse trimestre, tá bom? Então, esse foi as 2 atividades que a gente fez. Agora, o que nós vamos fazer, né? Então, agora a gente vai pensar quais as soluções que nós adotamos nessas vivências anteriores, tá? Dessas produções pedagógicas, para que elas fossem realizadas. Então, a gente pensou na questão de ser o professor foi mediador? Você acha que da forma como foi construída, será possível despertar o protagonismo nos estudantes? Além desses 2 elementos, que é o que a gente está discutindo no encontro de hoje, né? Vocês mudariam alguma coisa depois de terem lido ali? Porque também, gente, em alguns momentos pode ser que um do grupo não tenha participado do encontro 4, do encontro 6. Então, hoje é o momento do quê? Desse colega que não pôde participar também dar a sua contribuição. Mas não vai voltar lá atrás e colocar lá o que vocês fizeram está feito. Agora é o momento de vocês avaliarem o que vocês fizeram.
Então, vocês vão abrir, tem um outro slide ali com a orientação, vocês vão colocar o que vocês mudariam, tá? Então, o Mão na Massa de hoje é o quê? Vocês se reunirem nos mesmos grupos que vocês já estavam anteriormente. Vocês vão acessar o Google Apresentações, que é o mesmo que vocês já vêm trabalhando, eu só acrescentei a orientação de hoje, colei no material de hoje, tá? E vocês vão lá escrever as soluções adotadas nas vivências que vocês fizeram anteriormente e analisá-las, tá? Então, a ideia é que vocês, eu criei esse material aqui para anexar lá. Voltem e leiam as 2 produções anteriores. 2, agora discuta com o grupo. Quais as soluções adotadas nas vivências anteriores para que as produções pedagógicas fossem realizadas? Depois que vocês discutirem isso, vocês vão registrar no slide seguinte, né, a consideração que vocês tiveram, o que? A discussão que vocês fizeram, conforme o exemplo que eu dei, né? Então, vocês podem, olha, mudaria isso, acrescentaria isso, mudaria isso, porque isso eu acredito que não vai ser possível fazer, né, devido à realidade da minha escola, ou eu poderia acrescentar isso, então a ideia é rever. E esse momento, ele consiste em quê? Em uma autoavaliação. Por quê? Porque é a revisão das 2 produções anteriores. Aí vocês vão voltar aqui para a gente fazer a socialização dessa discussão que vocês fizeram, tá? E daí eu já vou orientar vocês como que vocês vão postar essa atividade. Se vocês terminarem hoje, vocês já podem postar hoje. Deixa eu compartilhar aqui a tela inteira, só para vocês verem ali o material onde ele está, tá? Podem ir perguntando, gente, enquanto eu abro aqui. Fique à vontade. Se tiver alguma dúvida, já pode ir perguntando. Ó, deixa eu ver se eu estou na turma certa. É turma MM. Então, vocês vão lá em atividades. Deixa eu ver, acho que eu não postei ainda, tá? Com um rascunho aqui. Aí, aqui, deixa eu postar. Tá. Aí, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu também deixei em anexo, né? Vocês não vão usar para fazer a atividade de hoje, mas eu quis deixar em anexo, que é uma cópia de uma aula do RCO que vai ser usado na trilha do 3º trimestre. Quando vocês tiverem oportunidade, quiserem baixar, quiserem dar uma olhada depois, não vai ser usado para o encontro de hoje, tá? Mas é só para vocês terem acesso mesmo. Então, aqui, ó, o link da Meet, do subgrupo, e o link da atividade. O link da atividade é a mesma que vocês já produziram no encontro anterior. A diferença é que eu acrescentei o local que vocês vão digitar a discussão de hoje. Então, coloquei aqui, ó, lá no... Então, momento 3, siga as orientações, aquela que eu coloquei nos slides. E aqui, um slide em branco para vocês colocarem a observação do grupo. Não precisa mais que um slide, tá? Porque a ideia é vocês avaliar. Terminado isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, copiar o link. Vou voltar no Class. Tá vendo aqui, ó? Atividade avaliativa 1. Vocês vão clicar em atividade avaliativa 1. Vão descer aqui embaixo. Não tem um formulário de resposta? Cliquem no formulário de resposta. Digite o nome. Né, o nome de vocês completo. E Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, colhe o link. Colou o link daquela produção, que é referente ao encontro 4, 5 e 6, só enviar. Enviou, aí volta para uma tela, né? Aí do lado aqui assim vai estar escrito marcar como concluída. Aí só marcar como concluída, já vai aparecer para mim aqui entregue, tá bom? Então, mas é o meu, né? A professora Débora, a professora Viviane e a professora Fabiana. Tudo igual? Tudo igual, mas você vai mandar o seu, né? Para que você não vai fazer mais nenhuma intervenção lá, já está pronto, aí você envia. Essa atividade vocês vão enviar até de 26 de novembro, ok? E a atividade 2, depois que a gente voltar, depois que vocês apresentarem, aí eu vou dar os encaminhamentos dela. Beleza? Pessoal, então, ó, agora, 17h28, a gente retoma 5:45, pode ser? Às 6? Oh, não, meu Deus do céu. 17h28, a gente retoma 5:06. 25 minutos. Tá. Vocês querem que eu coloque o link aqui ou não precisa?
Vocês entram por lá. Me falem que eu posso pôr aqui. Não coloca o Para link. mim é indiferente. Entramos por lá, tanto faz. Não coloca o link por aí. Tá bom. Coloco. Mas quem quiser já vai entrando, tá? Então, 5:06 a gente volta aqui. Para quem já conseguir entrando, vai entrando. Quem não conseguir, eu vou colocando aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui e vou colocar, tá? Aí eu vou entrando no grupo com vocês lá. Caso vocês tenham dúvida, eu já vou tirando as dúvidas. E podemos sair desse daí, profe? Pode sair desse. Vou colocar aqui da professora Débora. Vou colocar só o link da Meet, tá? Vou colocar o link da atividade, não, senão confunde. Vou pegar o link do professor Ricardo, Edson, José e Rodrigo. Grupo 2. Grupo 3. E grupo 4. Prontinho, gente. Dos 4 grupos já está aqui, tá? Já vou começar a entrar nos grupos para já ir tirando as dúvidas de vocês. Vou entrar primeiro lá no grupo da professora Natalina, que ela já tinha me pedido ontem à noite para ver uma questão. Aí depois eu entro no grupo de vocês, ok? Sim. Oi, profe. Oi, já entrei primeiro no grupo de vocês que você havia me pedido para dar uma olhadinha ontem à noite, eu não consegui, né? Você quer compartilhar a tela aqui ou eu posso compartilhar para a gente já ver junto? Pode ser você, profe, se não tem problema. Tá, vou compartilhar a tela toda aqui e a gente já dá uma olhada. Vamos aqui, salvar aqui que eu já consigo clicar e abrir. Oh, meu Deus, estou entrando de novo na Meet, peraí. É o de baixo. E aí a gente já vê aqui, qualquer coisa você já coloca ali na parte de baixo essa avaliação. Tá. Então, o primeiro é o painel. Vocês pensaram na filósofa americana Angela Davis. É isso? Sim. Tá. A relevância, frase da autora. Aqui, Você vai ler uma por uma, profe? eu vou olhar as duas. Aqui, eu acho que vocês colocaram a relevância dela. Vamos ver. Você falou um pouco sobre ela, algumas frases dela. De repente, faltaria colocar aqui alguma... a importância, bem que fica bem claro, né? Mas assim, para apresentar para os alunos a relevância dela como liderança na sociedade atual. De repente, um parágrafo. Tá, a relevância dela na sociedade atual. Isso, a relevância dela. Pode falar, professora. No slide anterior, a gente colocou sobre a vida dela e quem ela é. Ah, não, então tá aqui. Então você colocou. É uma importante voz contemporânea em defesa dos negros e das mulheres. Já colocou. É que eu não tinha lido aqui. Na verdade, nós fizemos junto, prof. Tá. Não, mas já tá aqui. Só deixa eu melhorar Tá, aqui. então não precisa. Não precisa. É que eu não tinha lido aqui. Já tá Tá. aqui. Peraí, só deixa eu formatar aqui. Não tô conseguindo diminuir a... E daí eu quero que tu olhe uma outra ali pra gente, prof. As outras duas pra frente, se tá certo também ou não, já que tu tá aí com a gente. Tá. Não, essa aqui tá ok. Vamos olhar a outra aqui.
Essa aqui, Essa aí. deixa eu lembrar aqui, pesquisa as fontes confiáveis. Tá, iniciar a aula pontuando para os alunos alguns conceitos, entre eles o que é retórica, sofista e falácia, ok. Pedir para os alunos buscarem por este significado, dividir a turma em grupos para realizarem as pesquisas, disponibilizar alguns sites confiáveis para os alunos fazendo leituras mais aprofundadas sobre o assunto. Vocês colocaram as sugestões? Para frente daí, né, Elis? Ah, tá, aqui tá aqui, então beleza. Apresentar os assuntos no grande grupo através de um seminário, onde posso estar explicando e usando diferentes ferramentas de auxílio metodológico para compreensão e entendimento do tema, entre eles mapa mental, Jamboard, cartazes, entre outros. Concluir a atividade produzindo um texto de no mínimo 15 linhas e no máximo 20 linhas sobre o que compreenderam dos assuntos discutidos em sala. Eu acho que ok. Contempla aqui. Deixa eu voltar aqui se tem alguma... Essa era a dúvida. Daí a outra... Tá, só deixa eu ver se está contemplando todas ali as fontes vocês colocaram. Elaborar a estratégia vocês elaboraram. Aqui é só para ler a trilha. É isso. Contempla, tá, ó. E esse aqui é o que é? Outra proposta? Então é a mesma proposta. Tá. Dá Aí seria tipo continuidade. a introdução, né? E aí a continuidade seria essa atividade. Fala aí, Elis, você. Eu tô lendo aqui, ó. Será proposto que os alunos selecionem as notícias e realizem a análise comparativa de como essa matéria foi transmitida por 2 veículos de informação distintos. Legal. Atualmente, um constante debate sobre a influência das mídias na sociedade. Sendo assim, faz-se necessário refletir a respeito de como essas mídias funcionam e agem sobre a sociedade, levando em consideração que a nossa relação com a realidade é influenciada pelo discurso apresentado nas notícias. Toda notícia inicia-se com a intenção de narrar, transmitir um fato ocorrido, porém, no momento em que o fato é abordado, ocorre a sua ressignificação. À luz da ideologia, da classe que permeia a interpretação do narrador. Realizar essa análise contribui de maneira significativa no processo de formação dos estudantes. Além de incentivar a leitura, irá desenvolver a interpretação do texto, bem como a escrita no momento em que a análise comparativa for descrita. Então, aqui você já está até descrevendo a importância da atividade que vocês proporam, né? O que vocês querem alcançar com ela. A fonte, né? Temas relacionados às notícias, eleição, aborto. Ah, legal. Eu acho que é isso, meninas. Não teria nada a acrescentar aqui não, tá? E nem a tirar. Aí agora, conversando entre vocês, eu não sei se vocês olhando, vocês pensariam em outra coisa. Eu acredito que sim, né? Sim, vocês seriam professores mediadores, porque vocês estão indicando fonte para que eles pesquisem. Vocês estão propondo atividade que eles sejam protagonistas, porque eles terão que pesquisar, eles terão que produzir, eles terão que trabalhar em grupo. Você partirá do significado, você partirá do que eles compreendem ali sobre retórica, sofista e falácia, porque vocês vão pedir para eles buscar esse significado, e depois, quando vocês forem explorar isso com eles, vai fazer mais sentido, porque mesmo eles tendo pesquisado errado, eles vão ter trazido algumas informações prévias. Então, acho que é isso. Todas vocês participam. Daí a gente usa esse slide em branco para pôr essa contribuição. Isso. Aí eu coloco aqui, ó, e vocês digitam. Tá, e daí é só fazer aquele copiar no individual, isso? Cada um. Tá, então beleza. Aí então, vocês fazem a autoavaliação de vocês. Pronto, né? Sim, é bem simples hoje. Hoje é só uma retomada do que vocês já fizeram e uma autoavaliação da própria produção de vocês, ó. Desafios, soluções encontradas para a realização das produções. Então, aqui vocês podem fazer essa autoavaliação e vocês podem colocar quais serão os desafios, né? Sim. Só que daí, prof, na verdade, ficou praticamente só eu e a Elis nessa discussão. Tem mais que está no grupo? Só tá vocês duas? Pois é, eu não sei agora. Professora Rosane, você está nos ouvindo bem? Sim. E daí tem a outra menina lá. Quem que é? Me fala, para mim saber se ela desistiu ou não, porque tem alguns cursistas que desistiram. Ah, tá. Stepane, acho que é. Eu participei, professora Natalina. Eu Sim. Participei no dia que a gente fez a edição lá com as contribuições de Djamila. Sim, no primeiro momento, né, Rosane? Isso.
Como que é o nome da outra? Deixa eu ver aqui. Vou entrar aqui que eu já vejo. É a Stephanie, né? Vamos ver, acho que ela não tá fazendo mais. Edson. No passado ela estava no encontro passado. Ela tava, ela só tem uma falta só, professora Stephanie. E 2 com hoje, né? Então, não sei, ela não entrou em contato, não sei se aconteceu alguma coisa, né? No encontro passado ela tava, né? Mas ela participou, não recordo se ela tava no subgrupo. Só lembro que ela tava porque eu tenho No encontro passado ela estava, Marcelo. Tava, né? Tava, então beleza. Aí depois, na semana que vem, vocês entram em contato com ela daí, né? Para ela fazer a análise dela. Ela faz a análise dela e entrega daí separado. Vocês fazem de vocês hoje, entrega igual. E a dela, depois ela faz a própria dela, porque como ela não vai participar hoje da discussão, ela faz a dela depois, não tem problema. A produção, mesma produção de vocês, só que ela faz a análise dela depois. Aí não tem problema, tá? Obrigada, prof. Beleza, vamos voltar daí 5 para as 4, tá? Meu filho, cadê os meninos? Então vai lá, meu filho. Você não fica com eles, um brigueiro? Não fica batendo bola. Sobre Canudos, pronto, tá, beleza. Aí a gente indica 4 ou 5 sites acadêmicos sérios para eles, ó, o material tá aqui, e não indica os Sertões para eles lerem, que é Canudos ao vivo e a cores por Euclides da Cunha. Então eu acho que trazer o livro, como bem colocou o companheiro ali, também é uma forma moderna, talvez, de fazê-los chegar na pesquisa. Ó, gente, tem um livro aqui. Não quiser ler a primeira parte, que é muito morfologia da Terra e tal, deixa para ler quando tiver mais idade. Mas pega a segunda parte dos Sertões e cai matando. E aí, a partir dessa leitura de 100 e poucas páginas, você parte para a pesquisa bibliográfica na internet, para uma pesquisa na internet. Ó, Ricardo, mas você já está falando de tecnologia, buscar, mas do jeito que está tudo eletrônico, e se ele buscar o livro eletrônico? Ah, não, exato, ele pode encontrar até em PDF, não, tranquilo. A gente indicar a obra, a bibliografia. Isso mesmo. O negócio está indicando a obra. A obra não interessa, você vai buscar no site. Que o suporte ela esteja. Então, já que aproveitar que a Marcela está ouvindo, a nossa ideia de criar uma espécie de banco de dados de sites confiáveis para a pesquisa, nós ainda acreditamos válida. A gente só propôs agora, que lembrou nesse momento, né, de que, dependendo do objeto do assunto, se pode também indicar uma bibliografia básica sobre aquele assunto. Aí a gente comecei a falar dos Sertões, lembrei. Pode e deve, né? Pode e deve. A gente tem que resgatar isso com os estudantes. E se ele pegar o livro, melhor ainda, porque ele vai ter o suporte real na mão, né? Talvez muitas vezes a gente... Se deixar eles pesquisar por conta, o que acontece? Ou é o primeiro que aparece no Google, ou é Ctrl+C, Ctrl+V da Wikipédia sobre aquele assunto. E a Wikipédia, a gente sabe, é uma obra aberta. Ela sofre interferência. É claro que está mais difícil hoje em dia interferir na Wikipédia
no sentido conceitual, porque eles criaram alguns filtros e tal, né? Qualquer um mais que pode entrar. Mas de vez em quando os caras entram e modificam coisas lá. E essas coisas que eles colocam ou retiram informação, nem sempre são procedentes, né? Sim, também sim. dá E eu acho que a ideia de desinformação nesse sentido. A ideia de indicar livro é muito importante, porque muitas vezes a gente não indica porque fala assim, eles não vão ler. Mas se a gente ficar sempre pensando assim que eles não vão ler, né? Então, assim, que nem todos leiam, mas que dois leia, né? Então, eu acho que é importante. Pode ser, toda aula que eu dou, eu indico no mínimo 2 livros e 2 filmes. Eu boto no canto do quadro, eles já sabem. Quando eu passo um risco de cima a baixo, eu começo a escrever ali, e eu falo assim para eles, leiam antes de morrer. E jogo lá, vejam antes de morrer. Quer dizer, para dar tempo, né, para eles fazerem a coisa. Tá aqui o livro, vai ler isso aqui. Daqui a 20 anos você lê, para mim tá bom. Faz isso, mas não deixa de ler isso aqui. Então, não deixa de ver isso aqui. Talvez nem todos que você indique que eles vão ler, que eles vão assistir, claro, mas algum vai despertar interesse, né? E daí é uma construção. Na sexta-feira mesmo, eu indiquei, na quarta-feira à noite, eu indiquei um vídeo da Netflix, e muitos me responderam já, pô, legal, professor, tá eu sabia que você curtia Racionais, é que eles não me conhecem, né? Eles pensam que eu não curto Racionais. Mas porque eu indiquei o Racionais, a gente está no mês da negritude, e o vídeo feito pela Netflix com os Racionais toca muito profundamente nessas questões, das questões raciais brasileiras, girando em torno da música dos Racionais, do rap, da forma da expressão. E eles gostaram, e com certeza nos próximos eles vão, né? Alguns até podem até ter conhecido Racionais pela primeira vez, que é uma coisa também legal. Então, de certa forma, o nosso trabalho é esse também, eu creio, né? De tentar despertar neles alguma curiosidade além, né? E eu tenho algumas turmas assim, eu acho engraçado isso, eu tenho algumas turmas muito à direita, né? Principalmente os primeiros da manhã, parece que saiu assim, umas turmas muito direitista, e metade bolsonarista, para piorar a situação. Então, eu indico, assim, para eles, autores clássicos de direita. Pessoal, você tem que ler Adam Smith, você tem que ler Davi Ricardo, você tem que ler fulano de tal. Conhece o Goberi Couto Silva? Não, não conhece o general Goberi? Vou te dar um livro que é Geopolítica do Brasil. Estava lá na ditadura. E aí eu vou usando a própria literatura deles. Por exemplo, se ele não lê, peraí, você não lê nem os seus, você vai ler os meus? Eu vou te indicar Karl Marx, se você não quer ler Adam Smith primeiro. Calma aí, filho. Lê primeiro os teus, depois você lê os meus. Né? E eu faço essas táticas também, né, para poder despertar neles o interesse, né? Porque tudo que a gente não quer também é uma direita burra. É verdade. Pelo menos a direita tem que ser inteligente, já foi, né? O Brasil até a direita inteligente se perdeu, uma tristeza. Estamos fazendo sinal para disco voador com o celular na cabeça aí para ver se... Meu Deus. Gente, aquilo lá deve ser fake, né? Degolando o padre aqui no Paraná. Aquilo deve ser fake, não deve? Não se matava padre. Uma barbaridade que estamos fazendo. Não dá para acreditar, né? Não, os tempos estão... Não dá, é inacreditável. Então, a gente abriu mais um slide com essas novas sugestões. Agora, então, eu salvo o link e entro na tarefa, é isso? E você cola lá na tarefa 1. Esse processo fiscal que eu entendi. Aí você manda o seu, o professor Edson manda o dele, professor Rodrigo e professor José Aparecido. Se vocês terminaram, já pode enviar, os 4. Tá, peraí, vocês concluíram já? Eu copiei o link, copiar. Já, aí eu entro na turma de novo. Lá na avaliação 1. Na turma lá do Classroom. Isso. Na avaliação 1. Isso. Deixa eu entrar aqui para ver se está certinho. Que eu vou abrir o guia aqui e vai dando crepe. Aí você vai lá em avaliação 1. Tá dando até eco da minha própria voz no meu aparelho. Aí você vai em avaliação 1. Entrei na formação em ação. E agora entrei em atividades. E vou em avaliação 1. Que vai estar em avaliações, né? Daí tem lá, tem um formulário. Você vai abrir aquele formulário. Atividade avaliativa 1. Isso, vivenciar para aprender lá.
Aí tem um formulário. Lá embaixo. Formulário avaliação 1. Eu abro ele. Abre ele. Lá embaixo. Essa atividade cursista é por meio desse formulário, papapá. Coloca seu pediu nome. meu nome. Seu nome completo Não, e embaixo o link e-mail, e enviar. E agora o meu nome. Ricardo Drummond de Macedo. Me tira o link da produção. Sua resposta. Aí eu dou Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Envio. Envia. E depois vai, na hora que você voltar do ladinho, você vai lá marcar como concluído. Enviei. Voltar para onde? Na hora que você volta para a atividade, do lado tem uma caixinha escrito marcar como concluída, em verde. Apareceu? Ih, sumiu aqui. Deixa eu ver se já apareceu aqui para mim. Não. Tá como atribuído. Já apareceu como entregue para mim. Já tá ok. Já? Já, tá ok. Já. Ótimo, então já foi. Tá. Beleza, então. Deixa Meu eu ir caminho que eu é tenho esse, que galera. passar mais em 2 Entenderam como é que grupos. funciona? Daí já pode voltar Ok, lá pro Marcelo, grande ok. grupo, tá? Então, entenderam? Escolha um Entenderam de como é que funciona? vocês Entra ali para na nossa compartilhar. página. Um nível alto, mas não sabemos as consequências, vamos dizer assim. Tudo bem aí, pessoal? Vocês conseguiram compreender a proposta? Então, Vamos ver se a gente entendeu, prof. Só um pouquinho. Mas fala pra gente, prof, o que é, porque a gente tá... Tá. Pra gente ter certeza que a gente tá fazendo. Tá, então ali, vocês leram, né, a produção 1 e produção 2 de vocês, certo? O professor Antônio colocou perdidos, tá? Não, vocês estão achados aqui já. Eu acho que sim, Vocês leram e agora vocês vão avaliar a própria produção de vocês. O que vocês sugeririam, o que vocês mudariam, o que vocês colocaram, o que vocês acham viável manter. É uma espécie de autoavaliação, vocês não vão mudar lá. Vocês vão acrescentar um slide colocando essas considerações de vocês. Seria isso? É isso que vocês compreenderam? Sim, é o que a gente está tentando fazer. E aí é para postar na atividade 1, prof. Isso, daí vocês copiam o link. Que é essa aqui. Baixa aí. Aqui, avaliação, aí embaixo. E depois, não tá vendo essa parte verde escrito marcar como concluída? Sim. Depois que você preencher o formulário com o seu nome e o link, vai aí e marca como concluída. Aí você vai colocar o mesmo link, professora Thalita o mesmo link, professor Antônio o mesmo link. Beleza. Prof, não sei se você tinha comentado da avaliação 2 já. Não, na hora que a gente voltar, que eu vou comentar da avaliação 2. Ah, tá. Então, tá. Beleza. Essa parte que a gente está fazendo, Marcela, a gente coloca as nossas dificuldades e o que a gente percebe que talvez seja uma dificuldade na hora de aplicar Pode pôr sim. Essa atividade. Uhum. A gente acabou escolhendo lá liderança digital. E no desenrolar da atividade a gente percebeu o quanto é complicado definir a área de cada influenciador, porque eles acabam influenciando em vários aspectos diferentes, em várias áreas diferentes. Você pode colocar isso como um ponto de observação, né? A gente colocou, já a Josiane colocou ali. Isso. E a gente tem percebido, assim, o quanto que isso pode ser confuso até para o próprio adolescente, né? Uhum. Você viu como que é importante a gente fazer esse momento de vivência? Daí a gente já percebe as dificuldades, né? O que pode ser aplicado, o que tem que ser descartado. Perfeito. Então, acho que a gente está acertandinho ali. Isso. Mais alguns minutinhos e a gente retoma, tá? Eu vou lá que eu ainda tenho que passar em mais um grupo.
Tá ok. É reproduzido aquela fala e perpetuado aquilo ali. Daí ela acaba se tornando a fake news dentro daquele padrão real, até que vem alguém e quebre e rompa com aquele efeito, né? Aquela mentira contada 1000 vezes que se torna verdade. A verdade. Gente, eu deixei vocês por último, quase que não dá tempo de eu entrar aqui. O povo tava com dúvida. E vocês? Tudo bem? Tudo bem, Fábio? Deu certo lá a reunião? Deu tudo certo. Trocamos para 7 horas, daí eu tô aqui já comendo, falando com as meninas, daqui a pouco eu já vou tomar banho, 7 horas eu tô pronta. Então, tá. Ficou alguma dúvida? Vocês compreenderam qual que era aí? O que era para fazer? Eu acho que a gente tá entendendo, tá legal, né? Porque a ideia é que, na verdade, a gente gostou da nossa proposta, a gente não tem muito o que escrever no slide. Perfeito. Vocês podem colocar ali um desafio que vocês encontrariam para implementar. De repente, não sei, não lembro mais o que vocês colocaram lá, né? Mas se vocês consideram que vai ter algum desafio, pode ser. Então, não precisa necessariamente vocês terem que mudar. Se vocês gostaram, se vocês releram. É isso mesmo. A gente pode falar por que a gente acha que vai proporcionar o protagonismo e a mediação? Isso, então vocês ressaltam isso da proposta de vocês. Porque a ideia era voltar e dar uma olhada, porque de repente, na hora ali do calor da emoção, você faz, depois você volta e fala, poxa vida, né? A gente está discutindo tanto em questão do professor mediador, protagonismo do aluno, mas essa proposta aqui está faltando isso. Ou não, ela tem isso, né? Porque é o que a BNCC prega, é o que o novo ensino médio vem propondo, né? O professor mais como mediador, dá mais autonomia, mais espaço para o aluno. E a gente ainda, né, às vezes a gente esbarra nisso, porque a gente quer dar autonomia para eles, mas a gente está acostumado a ter mais autonomia e daí a gente acaba se perdendo ali e a gente acha que foi mediador e não foi, a gente foi direcionador o tempo todo. E tem uma outra questão que eu vivo dentro da escola por ser um ciclo militar e pela direção ser muito rígida, se a gente faz alguma atividade que gera um pouco mais de tumulto, vou usar assim, dentro da sala de aula, já vem alguém na porta te dar uma olhada, ver se você tá... Eu tô no norte. O quê? Ou se é bagunça. No norte, tá? No norte é mais fácil. Nós já tá aqui no grande grupo, não tem problema, a gente termina por aqui mesmo. Tá? Falei pra mim. Você entra no teu Google Classroom, das suas turmas. Pessoal, você tá concluindo aí. As minhas turmas de escola? Tá? Exato. As turmas que você dá aula. Ô, menina... Então, mas é no RCO, então, não é? Não, no Google Classroom. O que foi, professor RCO Ricardo? é uma coisa. Oi. O Google Classroom é outra coisa. O Google é onde você entra, professor Edson, para poder entrar nas Meet? É um espaço diferenciado, só a gente põe capinha, faz 1000 atrapalhadas lá. Eu mesmo ponho capinha nas minhas turmas com os assuntos do ano e tal. O grupo de vocês terminou, professor Ricardo? Professor Marcela, veja se eu postei certo o meu lá. Tá. Professor Ricardo, o grupo de vocês terminou? A gente pode começar já a apresentação? Para a gente não... Sim e não. Nós terminamos, mas o professor Edson está com esse problema do envio da postagem via Google Classroom. Eu estou no Class aqui agora, e agora? Beleza, cadê o nosso grupo aí no Class? A nossa sala de aula com a Marcela. Tá aqui. Entra aqui ali. em cima. Clica no Marcela, né? Isso. E agora? Abriu tudo? Abriu. Vai lá em tarefas. Atividades. Atividades. Beleza. Tá. Avaliações. Avaliações. Avaliação 1.
Aqui, avaliação, atividade 1. Isso, clica nele. Clica em atividade 1. Tá. Desce lá embaixo e abre formulário. Dentro dessa caixa que está aí, desce um pouquinho e vai estar o formulário. Clica nele. Formulário, Google. Beleza. A primeira coisa que apareceu é o teu e-mail. Já escrito pelo aparelho, né? E no próximo campo a escrever, põe teu nome. Escreve teu nome. Vai. Desce mais um pouquinho. Peraí. E cola o link. Peraí. O link, se você não copiou, eu vou colocar ele aqui no chat para você copiar. Aparece o e-mail, depois obrigatório, tem embaixo. Nada. E mais embaixo tem o nome, né? Isso, é aí que você põe o nome. Sua resposta. Edson. Prof, Marcela, Oi. Essa atividade que nós concluímos hoje, a gente faz isso que o professor Edson está fazendo. Vamos lá, copiamos o link. Edson Filho da Silva, agora enviamos. Isso? Desce mais um pouquinho, Edson. Enviar. Não, desce mais um pouquinho. Tem outro espaço para colar o link. Tem a explicação lá. Colhe aqui o link da tarefa. Professor Edson. Dentro dessa mesma caixa que você está. Se você não conseguir fazer, deixa no final do encontro, eu te ajudo, tá? Não, mas eu já estou aqui bem no finzinho, já mandando. Então só colar o link que eu coloquei aqui no chat, colar e enviar. Insira o link da produção. Isso, é o link que eu coloquei aqui no chat. Insere aquele link que eu salvei para você lá no outro grupo. Você salvou ele com o mouse? Peraí, não salvei. Porque agora eu fechei lá. Mas eu coloquei aqui no chat para ele. Só ele colar. Ela colocou aqui, no grande grupo. Beleza. Professor Edson, enquanto você copia o link e cola, vamos dar encaminhamento, porque nós temos mais uma atividade hoje, tá? Vamos. Podemos ser o grupo. Pode ser o grupo 1? Marcela colou aqui, ó, às 17h59. Copia esse link aqui e joga lá nesse espaço que você está. Deixa eu ver aqui qual grupo podemos começar. A gente sempre começa pelo 1, vamos começar pelo 4 hoje? Pode ser o professor Antônio, o professor Hélio, a professora Josiane, Thalita e Augusto César. Vamos ver quem tá. O Antônio, não. O professor Antônio, pode ser o seu grupo, professor? Se vocês terminaram, professor Antônio? Acho que eles estão... O Antônio não entrou aqui ainda. Não, ele entrou, mas... Entrou. Não, é o Antônio Cláudio, ele é o Antônio Miranda. Vamos ao grupo 3. Professora Natalina, pode ser o de vocês? Contrário, Marcelo. Entrou o Miranda, não entrou o Cláudio. Entrou o Miranda. Prof, pode esperar um pouquinho? Posso. Então, eu vou começar pelo grupo do professor Edson. Pode ser? Pode ser, professor Edson, professor Ricardo? Pode. Deu certo, Edson? Esquenta a cabeça, não. Tempo é nosso aliado. Tempo é nosso desaliado. Não, não. Aí vamos procurar, assim, ser bem objetivo na apresentação, porque o segundo momento do nosso encontro hoje é os encaminhamentos para a produção final. Então, assim, a ideia é que vocês produzam na semana que vem. Mas para não ficar muito corrido na semana que vem, eu queria já dar os encaminhamentos hoje, e se fosse possível, vocês terem ali, nem que se fosse uns 10 minutinhos para vocês conversarem, para já ir pensando, né? Para que semana que vem vocês realmente consigam produzir, porque é um pouco mais, vamos dizer assim, não difícil, mas vai exigir um pouco mais de tempo, tá? Essa atividade, que é a atividade final, que é a proposta lá na trilha do terceiro trimestre. Eu vou falar um pouquinho sobre os passos que está proposto na trilha. Aí depois, se vocês tiverem tempo, aí vocês fazem a leitura dessa parte da trilha. Eu já fiz a leitura da trilha e eu só vou passar algumas orientações da interpretação que eu tive lá sobre a produção final, tá? Olha que eu e a Débora estamos se arrumando. Tá bom. Tá todo mundo arrumando os cabelos aí, né? Pensou na mesma hora, a mesma coisa, tem que arrumar esse cabelo e abrir a câmera. Então começa por mim? Pode começar por você. Você tem 4 minutos. Gente, a proposta é a seguinte. A gente sabe que existem sites e sites. Então, toda pesquisa que a gente pede para o aluno, o que acontece? Ou é o primeiro que aparece no Google com o nome que ele digita lá, ou é um Ctrl+C, Ctrl+V da Wikipédia.
Pá, fatal. Qual é a ideia? Dependendo do caminho da pesquisa, nós fazemos uma pré-seleção inicial de sites confiáveis, acadêmicos e decentes no sentido da informação verdadeira, claro, né? E fornecer-lhes para que eles possam fazer pesquisas nestes sites, fugindo um pouco desse lugar comum da Wikipédia e também do primeiro anúncio do Google ali. Feito isso, eles vão começar a formar um banco de dados, digamos assim, de sites confiáveis para todo tipo de pesquisa. E dependendo do assunto, a gente também fornecer junto uma bibliografia básica, seja para eles verem os livros na internet em formato de PDF, seja para os casos excepcionais que a gente sempre sabe que acontece, do aluno querer pegar o livro na mão e lê-lo, né? Então, a gente também tentar trazer o livro para essa discussão da alta tecnologia. Ele lê em PDF o livro inteiro, ou pegar o próprio livro e fazer uma leitura preliminar bibliográfica e depois uma pesquisa na internet sobre qualquer assunto. No trabalho que a gente fez, a gente pegou uma instituição, Federal do Paraná, e o grupo interno de negritude, e pegamos um intelectual negro, professor, diplomata e também filósofo, fizemos uma pequena bibliografia dele, wikipediana, né, porque o tempo exigia, e jogamos lá. Claro que para cada momento vai ser uma pesquisa diferente, mas tentar tirar eles desse lugar comum, da barrinha do Google ali, e dizer, existem outros lugares para fazer isso. A gente até elencou alguns ali, todos ligados ao Estado de alguma forma, já que usar as coisas do Estado fica mais fácil usando a Hubscholar. É isso. Eu acho que eu acompanhei um pouco, né, da discussão de vocês no grupo, e a gente até comentava que a ideia de, muitas vezes a gente não sugere livro, porque quando que eles não vão fazer a leitura, mas se a gente sempre ficar nessa perspectiva que não vai fazer porque é um livro, e nós temos muitos alunos que leem, então a ideia de sugerir, porque a gente vai estar possibilitando mais de um veículo para que eles façam essa pesquisa, né, e dar esse encaminhamento com os materiais viáveis para eles pesquisarem, porque se deixa ali sem essa orientação, eles acabam ali pegando o primeiro site que aparece ali na internet, né, e não faz uma pesquisa, muitas vezes em materiais confiáveis. Podemos ir para o grupo. Que grupo que você é, professor Ricardo? 3? 2. Então, voltamos para o 1 ali. Pode ser o grupo 1, aí depois a gente vai para o 3 e para o 4. O que as meninas pensaram? O que é para a gente falar especificamente, Marcela, da nossa proposta? Só fala o que a gente refletiu agora sobre o que vocês refletiram. Daí, de certa forma, vocês vão ter que comentar um pouquinho da proposta de vocês, né? Mas o que vocês refletiram nesse momento? A nossa proposta, assim, a primeira atividade nossa era para a gente fazer a pesquisa de 2 personalidades. Então, assim, para experimentar, na verdade, o que o aluno vai ter que fazer. Então, a gente não teve que propor nada, a gente teve que fazer meio que mão na massa ali, a gente pesquisou lideranças femininas, assim, né? A gente colocou a Malala e a gente colocou a Gabriela Prioli, que é uma influencer, né, uma advogada, apresentadora, que está falando muito de política nas redes sociais ultimamente, tem crescido bastante nessa área, e a gente colocou essas 2 pensando em lideranças femininas. Aí depois, na proposta do segundo momento, a gente pensou em fazer o seguinte, em escolher junto com a turma um tema que gere diferentes opiniões, escolher 2 grupos pequenos, para que cada grupo traga argumentos, um grupo favoráveis, outro grupo argumentos contrários, nesse sentido também de orientar os sites confiáveis para eles pesquisarem, né? E aí depois eles apresentariam isso para a turma e os demais alunos teriam a função de fazer perguntas para o pessoal dos grupos e depois, ao final, decidir qual grupo apresentou os melhores argumentos. Aí depois eles teriam que escolher o melhor argumento favorável, o melhor argumento contrário de cada grupo, e eles produziriam, então, um material audiovisual apresentando esse argumento, o favorável e o contrário. E a gente pensou em jogar nas redes sociais da escola para lançar uma enquete, como forma de, na escola, assim, né, como forma de envolver a escola toda. A gente achou que é uma atividade possível de ser feita na nossa realidade, então a gente não modificou nada dela, assim. A gente acha que é uma atividade que ela proporciona a mediação e o protagonismo. O protagonismo no sentido do aluno tem que pesquisar, produzir o material e tal,
E a mediação, acredito eu que o principal da mediação do professor nesse caso é, como o pessoal do Ricardo falou, né, é orientar a pesquisa em locais confiáveis, né, em sites, enfim, fontes confiáveis, ensinar que tipos de questionamentos você tem que fazer para uma notícia, para uma manchete, né, quando a coisa é muito fantasiosa, quando a coisa é muito alarmista, né, tem que desconfiar, tem que pesquisar sempre num outro lugar que também seja confiável, né, querendo ou não, a grande mídia, eu sempre falo para os meus alunos, né, nenhuma mídia é imparcial, mas a grande mídia, a Transpaul Kusk, ela tem um compromisso maior com os fatos. É diferente de um blogzinho qualquer, de um canal no YouTube. Você tem que procurar ver como que essas notícias estão sendo veiculadas nos vários jornais grandes, né? Então, assim, acho que a mediação do professor estaria mais nesse sentido, de orientá-los a desconfiar que características tem geralmente as fake news, né? Essa questão do alarmismo mesmo, de manchetes chocantes ou coisas muito assim, geralmente características de fake news, né? Eu acho que assim, acrescentando o que a Débora está falando, como é que a gente interligaria tudo isso, né? Porque, assim, pegamos a Malala, que é uma ativista do empoderamento das meninas para poderem estudar dentro da região do Paquistão, que a gente sabe lá que tem uma situação bem séria religiosa, onde as mulheres não têm acesso à ciência, né? Não têm acesso à escola. E pegamos a Gabriela Prioli, que é uma ativista na área da política, buscando sempre a verdade, independente do posicionamento político. Então, pegando as duas, o que elas têm em comum? Elas têm a ciência, o científico, aquilo que é o real, aquilo que é o verdadeiro, né? Então, quando a gente propõe para o aluno uma discussão dentro daqueles padrões que eles gostam sobre a atualidade, vamos pegar, por exemplo, a questão que os meus, pelo menos, adoram ficar conversando sobre isso, que é a questão do aborto. Então, o que a gente fala? É deixar as questões religiosas, buscar fontes, buscar fatos, buscar índices, buscar posicionamento social das questões econômicas dessas mulheres. Então, como que se faz isso? Como que não se cai em fake news? Buscando fontes seguras. Então, é dentro desse parâmetro, no sentido da mão da massa que a Débora está falando, que você pega o teu aluno, propõe para ele uma pesquisa, propõe para ele uma busca, mas ele tem que saber onde ele vai e tem que deixar de lado, às vezes, questões que são intrínsecas dele, da questão cultural, da questão religiosa, para se basear realmente naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, naquilo que te traz, né, o científico. E aí, pegando essas duas mulheres, né, cada uma dentro da sua especificidade, elas buscam isso também, como exemplo para eles. Seria isso. Eu acho que a proposta da atividade de hoje é justamente isso, vocês fazerem essa análise da produção que vocês fizeram, né, perceber esses pontos fortes que a gente vem discutindo sobre a questão do protagonismo, do professor mediador, e fazer esse contraponto, né, e pensar, olha, eu vou acrescentar, eu vou mudar, não, né, eu acho que atende à realidade, atende à proposta. É dentro desse sentido mesmo. Então, é isso que tanto o professor Ricardo apresentou, como as meninas aí apresentaram. Podemos ir para o grupo 3? Chegaram a pensar alguma coisa em modificar ou vão manter, né? Fizeram essa autoavaliação. Grupo 3 deixa eu olhar aqui, é da professora Elis, Natalina, Rosane e Stephanie. Eu também estive olhando, né, o grupo das meninas ali, a proposta também atende. Tá, então a gente escolheu lideranças, nosso tema, né, seria liderança feminina, e a gente escolheu Djamila Ribeiro, né, que é uma importante contemporânea em defesa dos negros e das mulheres. A gente iria abordar esse contexto com os alunos, colocar algumas frases importantes sobre a luta dela,
falar um pouco sobre ela. Essa é uma das nossas propostas. Também faria um encaminhamento de como pedir para os alunos estarem buscando, através desses sites confiáveis, e não confiáveis, colocando para eles também os não confiáveis. Iríamos dividir eles em grupos para fazer essa pesquisa, depois eles iriam apresentar através de um seminário, e no final eles iriam concluir de forma individual, produzindo um texto de no mínimo 15 a 20 linhas. E também a gente iria colocar como uma outra proposta, outras sugestões de temas bem relevantes do momento, né? Entre elas, as eleições 2022, aborto, corrupção e pandemia. Acho que seria isso, prof, a nossa proposta. Sim, eu estava dando uma olhada ali naquele momento que eu entrei no grupo. A proposta de vocês vem dentro desse sentido também de levar o protagonismo do estudante, vocês criaram uma condição para que vocês pudessem mediar e colocar esse material de apoio para os estudantes de forma que eles não ficassem perdidos na pesquisa, né? E a produção deles ali, que também vocês já podem fazer um trabalho interdisciplinar com o professor de língua portuguesa, né? Na produção desse texto. Isso. E as dificuldades ali, que a autoavaliação, a gente colocou que estaria fazendo uso de diferentes recursos para facilitar essa autoavaliação dos alunos, porque nem todos a gente consegue avaliar de uma mesma forma, ou consegue ir bem usando só uma estratégia. Também a gente colocou aqui os desafios que seriam muitas escolas, a falta de internet, laboratório, o tempo, né? Há também a questão dos alunos, que nem todos também têm vontade de querer aprender, né? Principalmente em final de ano. Agora, até mesmo as escolas que têm um bom laboratório de informática, os professores das humanas, né, estão enfrentando dificuldade em utilizar por causa das plataformas e algumas componentes curriculares, né? Então, acaba que o laboratório está sempre utilizado. Então, está sendo um empecilho também. A gente tem que sempre pensar em outras possibilidades, porque o laboratório de informática está complicado para usar. E o último grupo, o professor Antônio, Cláudio, professor Hélio, Josiane e Thalita. Chegaram a algumas considerações avaliando a produção de vocês? Modificariam alguma coisa? Falando pelo grupo, eu, a Josiane e o professor Antônio, a gente percebeu assim, no primeiro momento a gente achou que, eu pelo menos achei importante, achei interessante a gente escolher os líderes digitais, porque a gente percebe, né, que eles têm realmente uma influência muito grande no comportamento, no pensamento, na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de se relacionar. E aí a gente começou, né, a partir do momento que a gente falou, bom, vamos fazer sobre influenciadores digitais, a pensar quais são os influenciadores digitais. E aí começaram a surgir os primeiros problemas, né? Porque a questão de liderança, de influenciar, né? A gente tem a questão da definição dessas palavras, né? Do que é um líder, do que a gente espera de um líder. E quando a gente fala em liderança digital, a gente vai para os influencers mesmos, para os caras que têm canal no YouTube. Só que o que a gente percebeu hoje, também discutindo, a Josiane e o professor, que quanto é difícil definir a exata área que determinados influenciadores vão trabalhar ali com os seus seguidores, né? Então, a gente percebe, por exemplo, existem aqueles canais que vão falar sobre jogos digitais, jogos eletrônicos, um tipo de uma linha, né, de influenciador muito forte na juventude, né, que é os dos influenciadores dos jogos, mas eles não trabalham só com jogos, então eles estão lá fazendo eles influenciam de outras formas, inclusive politicamente, né? E eles estão assim, na troca constante, né? Por exemplo, um dos nomes que a gente lembrou ali
na nossa fala foi do Felipe Neto, que mudou de perfil várias vezes na trajetória dele enquanto influenciador, enquanto uma das pessoas que mais tinha seguidores. Então, ele veio em várias temáticas diferentes, em várias áreas, e mudando, e se reformulando, enfim. E hoje, eu não sei mais qual é o perfil do seguidor dele, né? A gente teria que analisar, porque também muda constantemente, né? Eu passei a seguir. Era uma pessoa que eu achava péssimo, e de repente falei, cara, tô seguindo o Felipe Neto, ainda tô postando coisa do Felipe Neto. Então. Realmente, ele teve uma mudança muito radical. Muda o perfil, né? E daí depois a gente ficou pensando em outros nomes, e aí pesquisamos alguns nomes, e aí você vê, por exemplo, muito influenciador de maquiagem, de roupa, de abrir produto, e coisas bem fúteis também, né? Mas que tem um número, assim, imenso de seguidores, né? E aí a gente percebeu essa dificuldade de definir em que aspecto aquela liderança ela tem um papel de influenciar os jovens. A gente sabe que tem. A gente eu pelo menos não sei o Antônio e a Josiane, mas a gente entende que sim, que existe, né, uma influência muito grande, inclusive muito maior do que deveria talvez ser, por causa do critério científico que os colegas colocaram ali também, né? A gente sabe que o critério científico é bem deixado em segundo plano. A gente vê até alguns canais, assim, alguns perfis que têm colocado, né, a questão de onde que tirou a informação, de qual link, de qual livro, mas é raro. Uma grande maioria senta e fala, né? E troca ideia com outros, mas não tem um rigor científico. E não sei se esse é um grande atrativo para eles, né? Mas a gente sentiu essa dificuldade de definir qual área. Você levantou um ponto bem importante para a discussão em sala com os estudantes, né? Porque é uma liderança que ela está muito mais voltada para o mercado capitalista, porque a gente sabe que esses seguidores, eles vivem de produtos que eles vendem, né, e tudo mais. Não todos, mas né, tem ali uma grande maioria, que cabe, de repente, aí uma outra discussão, até mesmo, né, uma discussão complementar quando se trata dessa questão das lideranças no meio digital. E daí foi importante, né, vocês terem observado isso, porque, de repente, seria um momento para trabalhar, um outro momento, né, trabalhar esse tipo de liderança, que, de repente, daria uma outra discussão, tomaria um outro direcionamento às aulas. Então, já foi uma questão que vocês pontuaram como desafio, porque não que não pode ser trabalhado, mas deverá ser pensado de uma outra forma, de uma outra proposta. Bem relacionado com a ética, né? Então, com a ética mesmo, justamente porque eles têm um outro enfoque. Pessoal, eu acho que é isso, né, em relação a essa atividade. Todos aí concluíram, né, com êxito. Eu acho que a análise que vocês fizeram da produção de vocês foi bem bacana, né, de avaliar, de pensar, de rever o que vocês produziram. Aí vocês já podem estar postando, que nós temos aí o prazo até dia 26, que eu já vou estar corrigindo essa primeira parte. E fica aí como material, né, para quem for trabalhar a trilha ano que vem. Depois a gente pode criar ali uma planilha para todo mundo colocar, né, eu coloco o link de todo mundo, se vocês permitirem, é claro, para a gente trocar essas produções, né, a produção da professora Débora com a produção da professora Thalita, do Ricardo, e todo mundo ter acesso a todas as produções, porque é um material bom que a gente pode estar utilizando aí nos próximos anos para quem for trabalhar essa questão das trilhas, tá? Então, vamos ali para o segundo momento, não vai dar tempo de a gente se reunir, mas eu quero explicar, nós temos 20 minutos, eu quero explicar muito bem, para vocês já irem pensando para o encontro da semana que vem, a gente já sentar e já começar a produzir. Quero deixar aí um tempo bem grande para vocês produzirem esse material, até porque o prazo é curto também, né? Mas eu quero, agora, nesse momento, fazer uma explanação com vocês, tá? Deixa eu apresentar aqui. Vamos lá aqui.
tá? Para a gente entender como que será feito. Na realidade, esse momento da avaliação 2, ela é bem voltada para o que está proposto na trilha na terceira sessão temática, né? Então, quais serão os próximos passos agora? Nossos próximos passos é pensar como que nós vamos fazer o produto final. Aliás, como que nós vamos dar um encaminhamento para os nossos estudantes produzirem o produto final da trilha. Tá, professora, mas qual que é o produto final da trilha, né? Então, o produto final da trilha é um projeto escolar. Tá, mas que projeto escolar? Esse projeto escolar, a forma como foi construído aqui na trilha, eu achei muito legal, tá? Então, assim, tem coisas que a gente pode aprimorar, que a gente pode mudar, mas eu achei muito bacana, por quê? Porque a ideia do projeto escolar vai partir a partir dos próprios estudantes, tá? Então, assim, lá na trilha de aprendizagem do terceiro trimestre, tem uma parte que está dizendo assim, produção final, projeto escolar exercitando a liderança. Então, é um trabalho interdisciplinar que vai exigir vários conhecimentos, né? Vai exigir a mobilização de conhecimentos da área de linguagem, suas tecnologias, da área de ciências sociais, humanas, sociais aplicadas ali. E os estudantes você vai dividir, né? Passa por 7 etapas, né? Então, a trilha ela dá um encaminhamento de 7 etapas. Primeiro, você vai dividir a turma ali em 5 grupos, 4 grupos, 7 grupos, não sei, depende da quantidade de alunos que tem na sala e quantos alunos você quer colocar em cada grupo. E daí, o que você vai fazer com eles? Cada grupo, você vai orientar, né? Depois a gente vai pensar nesses encaminhamentos. Mas, assim, a ideia é que você oriente que cada grupo pense num projeto. Então, na sala, se tem 5 grupos, 5 projetos. Cada grupo vai pensar o projeto. Então, primeiro, para eles pensar esse projeto, é o primeiro momento. Então, ele tem que levantar um problema, uma necessidade que eles sentem ali na escola. Então, eles sentem a necessidade de ter de melhorar a cantina da escola. Então, tem uma cantina, mas a cantina é ruim, eles querem melhorar o problema. Aí, o que eles vão fazer? Eles vão, segunda etapa, né? Esse grupo que pensou na cantina. Ele vai pensar no desdobramento dessa situação. O que é esse desdobramento da situação? Cada grupo vai detalhar a situação. Por exemplo, né? Se eles estão insatisfeitos com a cantina, qual é o problema que eles têm com a cantina? Demora o atendimento? Falta de qualidade do produto? Se eles estão descontentes, eles têm que apontar os problemas que eles estão descontentes. Uhum. Feito isso, eles vão para o terceiro momento. Aí, o terceiro momento é aquele momento da pesquisa bibliográfica, né? Do conhecimento. O que eles vão fazer? Eles vão conhecer a história da cantina, desde quando que a cantina está ali na escola, por que tem aqueles problemas, vão fazer entrevista, o que os alunos acham da cantina, sabe? Aí eles vão a fundo, vão pesquisar aquilo que eles acham que precisa ser mudado. Então, eles precisam mudar o projeto, precisam montar um projeto que é mudar a cantina, então eles vão investigar sobre isso. Quando eles vão para a quarta etapa, aí é planejar a solução. Então, se o problema é a cantina, e eles viram que a cantina é muito velha, que quem trabalha na cantina já está cansado, não quer trabalhar mais, aí então agora eles vão propor, lançar ideias para efetuar esse projeto. E olha, nós vamos mudar a cantina assim, vai ser tal pessoa que vai trabalhar, então eles vão montar o projeto de como que deve ser executado para melhorar o problema que é a cantina da escola. Feito isso, aí a gente vai para o quinto momento. O quinto momento é onde todos os grupos vão apresentar seu projeto. O grupo da cantina vai defender a sua ideia, o grupo que quer a horta na escola, o grupo a biblioteca, informatizar a biblioteca. Aí vai ter, assim, por exemplo, 5 projetos diferentes. Enquanto isso, o professor tem que ir mediando, né? Olha, se você é esse projeto, você é esse, né? E cada um vai ter seu projeto. Feito isso, eles vão defender e a sala vai escolher o melhor projeto. Eu pensando comigo, eu já penso que já podia esse projeto ser apresentado para a escola e feito uma votação na escola. Não tem que se limitar só à sala de aula. Então, isso é eu que estou pensando, tá, gente? Aí, feita a votação, a sala toda vai trabalhar em cima do projeto eleito. Tá? Então, esse é o encaminhamento que está lá na trilha, tá? Feito isso, aí vai para o sexto passo, que é a sala toda trabalhar em cima desse projeto. Aí entra a mediação efetiva do professor, né? Como todo o processo precisa da mediação. Agora, o que vai ser feito, definir as ações, cada grupo vai ficar com uma parte de desenvolvimento desse projeto, né? Então, precisa agora envolver a sala toda nesse projeto. E, por fim, o sétimo e último passo é apresentar os resultados desse projeto, tá? Da turma escolhida ali, onde toda a turma trabalhou.
Interessante que na trilha, gente, depois eu vou querer que ao longo da semana, se vocês puderem dar uma olhadinha nela, é bem curtinho, tem 10 páginas só esse terceiro trimestre da trilha. Que quando você vai montar os grupos, o que você vai fazer? Tem uma dinâmica para você organizar a turma a escolher quem vai ser os colegas que vão montar a equipe. Eu vou ler um pedacinho ali para vocês, só para vocês verem que bacana. Ó. Solicite que todos os estudantes sentem-se formando um círculo, munidos de papel e caneta. Eles responderão algumas perguntas, justificando brevemente suas respostas. Depois, para dar sequência, o professor escreverá as questões no quadro, uma a uma, aguardando os resultados. Respondam primeiro uma a uma, para depois escrever a próxima. Então, as questões que serão trabalhadas com os alunos é essa, ó. Quem da turma você escolheria para realizar um trabalho de responsabilidade? Por quê? Quem da turma você escolheria para fazer a companhia em uma viagem de lazer? Por quê? Quem da turma você escolheria para preparar uma festa? Por quê? Quem da turma você escolheria para dar um abraço? Tem uma outra dinâmica que pode ser feita também, agora lendo eu me lembrei, que é as qualidades. Então, eu vou dizer os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. E depois, entre meus pontos fortes e meus pontos fracos, aí eu vou montar as equipes, né? Olha, aquele que é mais objetivo com o que não é tão objetivo, né? Então, juntar as diferentes qualidades no mesmo grupo. Para quê? Para que tenha, né, uma harmonia ali, porque tem que, já pensou se uma turma só for alunos objetivos? Né? Ou se uma turma só for alunos que enrolado, não sei, então tem que ter essa diversidade, porque dessa forma o grupo vai conseguir caminhar, porque cada um tem uma qualidade, tem um ponto mais fraco, e eles vão ali se ajudando entre si. Então, de repente, seria importante fazer esse trabalho, primeiro com a turma, para eles se perceberem, né, enquanto seus pontos fortes, seus pontos fracos, para depois que normalmente eles se reúnem pela amizade, né? Então, até a gente mesmo gosta de ficar... Mas é muito importante, de repente, num grupo, ser formado dessa forma, né? Pensando nas habilidades, nas diferentes habilidades que cada grupo tem. Eu lembro que a professora Débora comentou, né, que você fez aquele trabalho lá dos super-heróis, você dividiu para cada grupo um estudante que tinha habilidade em desenho, né? Foi isso que você comentou? Isso. Eu separei os líderes dos trabalhos pela habilidade de desenhar. Então, eram 6 grupos. O líder de cada grupo era aquele que tinha habilidade para desenho, porque eles iam ter que, no final, desenhar esse super-herói. Então, se fosse colocar só pessoas que ninguém sabe desenhar ali, foi complicado. Então, eu escolhi por essa habilidade de desenho. Então, dentro dela, a gente podia até pensar numa dinâmica ali para poder fazer essa divisão desses grupos, uma dinâmica que a pessoa... Porque para eles falarem as suas habilidades, seus pontos fortes, pontos fracos, muitas vezes eles acabam não conseguindo. Eu digo isso porque eu estou trabalhando o componente curricular de projeto de vida e eu tenho trabalhado muito isso neles, autoavaliação, conhecer os pontos fracos, conhecer os seus pontos fortes, né? E eles têm essa dificuldade. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar com alguma dinâmica para que eles identifiquem aquilo neles, sem ser uma forma assim, olha, eu tô pensando, né? Mas naquela dinâmica eu já mesmo consigo identificar. Para que a gente consiga daí montar esses grupos, para que tenha ali, porque a gente sempre tem na sala aqueles que têm aquele espírito de liderança, de tomar frente. Então, é importante que cada grupo desse tenha um aluno, né, com esse perfil, até para que ele consiga mobilizar a turma. Eu acho que daí já está grande parte do sucesso do trabalho, se a gente conseguir fazer isso, tá? Então, gente, a ideia, o produto final, né, da trilha é esse, é montar um projeto. Que projeto? Um projeto que a própria turma vai escolher pensando na sua realidade, tá? Então, aqui, o que era para vocês fazerem hoje? Escolher o objetivo de aprendizagem, mas eu já fui lá na trilha, lá no encontro da semana que vem, né, que eu já vou postar ali para vocês, que é o encontro 9, e já deixei em vermelho qual que é o objetivo da trilha, é só vocês ir lá copiar, que o objetivo da trilha são 2. Mas qual deles melhor contribui para esse projeto? Então, lá, os 2 objetivos são compreender a importância do desenvolvimento pessoal no exercício da liderança. E objetivo 2, implementar um projeto escolar para desenvolver a liderança colaborativa, atuando de forma ética e responsável. Qual desses 2 objetivos melhor atende a esse produto pedagógico? O primeiro ou o segundo? Segundo, né, gente, que fala implementar um projeto escolar. Então, qual o objetivo da trilha que melhor contribui? O segundo. Aí vocês copiam e lá já está em vermelho. Escolher os conteúdos, integrando os componentes da área. Como assim, Marcela?
Bom, ali no grupo da professora Débora, ela é de História, a professora Fábia de História, a professora Viviane de História. E daí só tem vocês 3 no grupo, né? Então, quais conteúdos vocês vão escolher para desenvolver com os estudantes conhecimentos para que eles depois produzam esse produto final? Conteúdos relacionados à área de vocês. Aí, um determinado grupo tem um professor da área de História e um de Filosofia. Então, qual área que vocês vão integrar? História e Filosofia. Né? Eu tenho lá um outro grupo que tem uma professora de língua portuguesa. Então, vai pensar em um conteúdo que também integre a área de língua portuguesa. Ah, mas nós só estamos em História, mas a gente pensou num conteúdo que vai integrar com a área de Geografia. Ótimo, né? Então, vocês não têm obrigatoriedade de pensar num conteúdo fora da área de vocês, do grupo. Mas se vocês já perceberem, ó, esse conteúdo aqui eu posso integrar, que vai auxiliar para desenvolver esse objetivo de aprendizagem, já coloquem lá. E daí, terceiro ponto, descrever brevemente o contexto da escola escolhida, né? Onde você vai fazer a implementação. Nós estamos em 3 no grupo, nós estamos em 4 no grupo. Cada um tem uma realidade. Pense em uma realidade específica. A não ser que a realidade minha e da professora Débora ali é próxima, que a gente trabalha na mesma escola. Ou eu e da professora Natalina, a gente não trabalha na mesma escola, mas ela contando da escola dela ou contando da minha, a gente viu que é muito parecida. Se não for, escolha uma para vocês descreverem como que é a realidade física e também a questão sociocultural ali, a questão mais cultural dos estudantes, tá? Então, isso é bem importante para a gente pensar num tipo de atividade. O modelo da produção pedagógica é esse aí, tá? Então, hoje seria para vocês preencherem esses 2. Mas como não vai ser possível, né? Só para a gente ir pensando ali. E aqui, gente, é a sugestão de leitura. Ali tem um videozinho bem curto, que é de 2 minutinhos o vídeo. Eu já deixei ele disponível lá no mural do Class também, tá? Nas atividades. Com projeto sustentável escola, vence prêmio. Como projeto sustentável da escola, vence prêmio de gestão escolar. Então, tem um vídeo que fala de um projeto sustentável que venceu um prêmio. E aqui tem 2 textos, que é um da escola, educação, o outro, projeto escolar. Os 2 trazem algumas sugestões de projeto escolar, tá? Então, lendo aqui, você vai ver, nossa, olha esse projeto aqui, eu posso pensar para minha escola, tá? Então, você vai pensar ali num projeto, é óbvio que na hora de fazer isso com os estudantes, né, você vai dar o encaminhamento, mas eles vão produzirem a partir da realidade deles, mas como vocês vão descrever a realidade de vocês, vocês já podem colocar todo o encaminhamento e sugerir um projeto que talvez vocês acham que possa ser desenvolvido na sua escola, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês verem. Vou compartilhar diferente, senão não vai aparecer a tela do Class. Pessoal, enquanto eu vou abrindo aqui, podem ir perguntando, tá? Não sei se eu falei muito rápido, não sei se vocês entenderam, se ainda está confuso, pode ir perguntando. Aqui no Class, tá? Então, aqui, ó. Minha pergunta é se foi você que bolou isso ou isso veio pronto da sede. Ah, não, das trilhas, veio pronto. Por quê? Você está achando que eu estou muito inteligente, professor? Ou está muito difícil? Não, pelo contrário. Tá muito difícil. Muito difícil? A forma de fazer, né? Mas é típico deles mesmo. Eu tenho quantos meses para fazer isso em sala de aula? Quantos meses? Imagina. Um trimestre. Meu Deus. Um trimestre. É o que tá na trilha. Aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem, tá? Ó. Então, isso aqui é da semana que vem. Eu já vou deixar disponível. Então, eu coloquei esses 3 links que eu sugeri para vocês. Eu já coloquei aqui. Aprenda como montar um projeto. Como montar projeto. Aqui tem algumas sugestões. Só que é texto curtinho, tá, gente? Eu vou até abrir para vocês verem. Temos ali 3 minutinhos. É curtinho daí. Tá? Então, é texto assim... Ó. Aí tem como montar um projeto. E esse aqui, aprenda como montar um projeto. E depois tem a sugestão de um projeto sustentável. Se eu achar mais alguma coisa, eu já anexo aqui para vocês também, tá? E aqui eu coloquei o link da Meet, que vocês vão entrar semana que vem. E coloquei o link da atividade. Aqui você irá... É muita coisa. Oi? É muita coisa, meu Deus. Você vai ter que dar... Como que você faria o encaminhamento para essa produção pedagógica? Mas tudo isso que eu expliquei, esse encaminhamento que é 7 passos, já está na trilha. Né? Então, a partir disso que está na trilha, o que você ia
qual o caminhamento que você ia dar? Você ia fazer dessa forma? Você ia pensar diferente? Então, você pode usar esse encaminhamento e você pode usar essa sugestão e só dar o seu encaminhamento. Então, eu coloquei tudo aqui para vocês irem colocando, ó. No encontro da semana que vem, eu vou, assim, ser bem breve no que eu tenho que dizer, para me deixar maior tempo possível para vocês produzirem. Daí eu vou passando nos grupos, tentando ajudar vocês, tá? Então, eu vou deixar o maior tempo possível, vou ser bem objetiva ali no comecinho, uns 15 minutinhos, e a gente já parte para a produção. Aí vocês não precisam apresentar, o encontro todo é para vocês produzirem, porque a apresentação será só na outra semana. Mas essa produção é do coletivo, do grupo? É, uma por grupo. E aqui e tem também a autoavaliação do grupo, tá? Essa autoavaliação do grupo, daí vocês podem, aliás, deve ser feito depois que vocês concluírem, né? Como que foi a autoavaliação, como que foi a participação de vocês ali na produção do material. Pessoal, era isso. Então tá. Deixa eu colocar aqui o link. Vou fazer o print, né? Senão eu esqueço. Vou colocar o link aqui para vocês ir preenchendo. E daí, quem puder abrir a câmera para a gente fazer o print do encontro. Vou colocar aqui, turma MM, tá? Arrume o cabelo, por gentileza. Deixa eu arrumar o meu. Arrumou o cabelo, professor Ricardo? A barba? Então, vamos lá. Pronto? Posso? Pode. Prontinho. Gente, dúvidas eu estou à disposição, tá? Durante a semana aí, se precisar. Essa minha cara aí foi a Tchau Feder, tá? Tchau, Feder, Mais do que na São Paulo. Professor, uma confirmação, na verdade, que eu quero fazer. A partir da produção que a gente fez hoje, já posso colocar o link lá, como tu ensinou na atividade, postar, enviar e ponto. Pronto, acabou aquela. Agora vamos pensar na outra. Tá, beleza. Obrigada. Obrigada eu. Pessoal, ó, até semana que vem, se Deus quiser, tá? Por gentileza, pessoal, é bem importante a participação de todos, porque é a última atividade, tá bom? Boa noite. Depois você verifica se você recebeu o meu que eu enviei certinho. Tá, pode deixar. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até semana que vem. Vai, até terça que vem. Se Deus quiser. Deixa eu preencher esse formulário também.